me contando quantas semanas que você está, como que você está se sentindo, o que que o teu médico já te passou, quais as informações que você tem, tudo, para daí a gente poder centrar no que a gente vai conversar também. Pode ser? Pode, aham. Então, eu tô de 34 semanas da minha segunda gestação. Da primeira eu tive uma cesárea, né? Da Lívia, com 40 semanas na gestação dela. E tenho sentido bastante diferença da gravidez dela para agora. Me sinto mais cansada, mais sem disposição. E sobre o parto ainda não conversamos com o médico. Eu estava deixando para agora, para o final, para conversar com ele sobre isso, né? E aí, para ver o que ele vai me falar, se tem algum problema ou não tem. Por isso que eu queria estar bem orientada para combater as ideias dele, né? Caso ele me fale alguma coisa pela cesárea ter 3 anos. A gente vai um pouquinho, porque a Nath vai trazer a experiência dela. A Nath é doula, né, também. E a Nath teve 2 cesáreas anteriores e o outro e um parto normal. O parto dela, ela tava, provavelmente ela vai colocar o vídeo, vai aparecer os bebezinhos dela aí. O último, ela estava com 1 ano e 6 meses do segundo filho, quando ela teve o parto normal. E era cesárea? E 2 cesáreas. Ela teve 2 cesáreas anteriores. Daí a última fazia 1 ano e pouquinho. Isso? Isso, 1 ano e 6 meses. Ela vai contar toda a história, tudo que ela passou, todas as mentiras que contaram para ela. Por isso que a gente fez essa reunião e estava se organizando e mudava de horário e tudo para que a gente pudesse trazer ela, para que vocês pudessem ter esse conhecimento, esse entendimento. Né? Mais importante, como você comentou que você está se sentindo cansada. Eu trouxe daqui a pouco chega a Cris, por quê? Porque muita coisa, eu conheço toda a parte terapêutica, a parte emocional da mulher, eu conheço a parte técnica de enfermagem, mas a parte de doula em si, eu não sou doula, né? A parte de enfermeira obstétrica, eu também não sou enfermeira obstétrica. A gente trouxe todas as informações possíveis aqui para que você possa ir firme para conversar com ele aí. E muito. O processo do cansaço, na verdade, está um cansaço mais mental. Porque o que está acontecendo com você? Você está muito ansiosa. Eu quero. Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Como que eu vou falar para o médico? E isso traz um cansaço mental. Por isso que você está muito mais cansado da outra gestação. Na verdade, a cobrança interna que você está de buscar recursos, dessas coisas assim, te deixa um pouco mais cansado. Então, essa é a minha recomendação como terapeuta por enquanto. Thaisa, você tem para falar para gente um pouco? Deixa eu me apresentar. Eu sou Thaís, e quanto ao parto após cesárea, eu não posso palpitar como experiência, porque eu tive as duas de parto natural. Mas eu tenho algumas estatísticas aqui que servem como base, que eu uso para orientar as gestantes, e vai do conhecimento da busca de informação da gestante mesmo, quanto o que pode acontecer, o que não, o que tem para aqui pode colocar, mudar de
de médico ou de conduta, sabe? Então, geralmente a gente orienta com base na vivência da mulher, o que ela está sentindo, o que o médico diz ou não. A gente procura as evidências científicas que respaldem essa conduta dele, né? Aham. O que é mais novo. Quanto mais novo o estudo, melhor, na verdade, né? Então... Na verdade, o meu médico, ele nunca me pressionou a nada, assim, sabe? Mas sempre deixava no ar algumas questões, assim, que acabaram influenciando, lógico, né? A gente confia, eu confio muito nele, porque eu fiz tratamento para engravidar da minha primeira filha com ele. Na verdade, eu fiz tratamento, tive um aborto, e depois de 6 meses eu fiz de novo o tratamento e engravidei dela, né? Então, a segurança que ele me passou, assim, durante toda a gravidez, porque eu tinha muito medo de perder de novo, e fica aquela coisa, assim, de insegurança. Eu tive uma gravidez bem turbulenta. A mãe já vai, só um pouquinho. Tive uma gravidez, assim, com bastante medos, né, da minha filha agora, que tem 3 anos. E daí essa gestação agora foi fora do nosso... A gente não estava planejando, né? Ela veio, assim, quando eu vi eu já estava grávida. Até no começo da gestação eu fui fazer eu consultei com a Adri e tudo, e ela me tranquilizou bastante, porque eu me senti muito culpada, assim, por não ter me cuidado, por ter engravidado recente, assim, para mim. Eu acho que é uma gestação recente da outra, né? Porque minha filha ainda tem 3 aninhos. Então eu fiquei bem perdida, assim, de início, sabe? Talvez essa aceitação que eu não tive tanto no começo, que agora eu tô bem cansada, assim, nesse final, mas eu já fiz um propósito na minha cabeça que eu vou até o fim agora, sabe? Não pretendo ter mais outros filhos, né? E como eu queria já ter passado por essa experiência do parto normal da Lívia e não consegui, agora nessa segunda gestação eu pretendo ir até o fim. Então, para ele mudar o meu pensamento, ou não sei, vai ser muito difícil. Ele vai ter que ter um argumento muito bom, assim, sabe? Mas como a Adri falou, precisa de informações, né? Para chegar lá e falar para ele, não, eu já sei que é assim, e esse é o meu pensamento. Se ele não for me atender, como o meu plano é Unimed, eu já cogitei a opção de ir para o hospital e ganhar como plantonista. Caso ele não suprir os meus desejos dessa vez, né? Você está no caminho... Opa, desculpa, Thay. Imagina. Você está no caminho exato para o parto. Por quê? Porque você está entendendo que o parto é teu. Sim. E que ninguém vai fazer o parto por você. Sim. Que esse é o principal ponto para você conseguir chegar no parto normal. Por quê? Porque, se você for confiar, o médico vai fazer o parto por mim. Não vai dar certo. Você vai ficar colocando um monte de coisa na cabeça e vai, na hora, dar algum problema, alguma coisa, e daí você vai jogar a culpa no médico. Porque ele não fez o meu parto, ele não fez isso. Uhum. Quando você vai se sentir empoderada, acho que a gente conversou alguma coisa isso no início, lá na nossa sessão, né, Andressa? Sim. Uhum. Quando você vai decidida, não, eu sei o que eu quero, eu vou, não tem, jamais você vai chegar e vai dizer para uma pessoa assim, não vai fazer isso, né? Ele nem pode, ele não tem nem o direito de fazer isso. Se você chegar e dizer assim, eu sei que isso pode acontecer com o meu corpo, os riscos de um parto normal menores ainda do que uma segunda cesárea. Por quê? Porque o teu corpo vai trabalhar normalmente, indiferente do normal ou parto cesárea, né? Uhum. Os riscos da cesárea vão manter os mesmos e os riscos do parto normal vão manter o mesmo.
considerando que o risco do parto normal é muito menor, então você vai estar em menos risco tendo um parto normal do que um parto cesárea. Sim. Entendeu? Sim. Então, O meu medo, assim, é que ele queira usar isso, né, de falar, não, você teve uma cesárea e agora não seria um indicativo. Eu até agora não sinto dor, assim, não tive nenhuma dor ali específica na minha cesárea, sabe? Às vezes eu sinto, assim, um desconforto quando eu caminho, me dá uma fisgada, assim, do lado, mas a minha barriga tá enorme, né? Então, acredito que seja o processo mesmo, né? De crescimento ali. Então, assim, pelo que eu conheço dele, eu acho que ele não vai falar que não. Eu acho que ele vai falar, não, se você quer, né, esperar, quer tentar, tudo bem, porque no parto da Lívia ele já não teve, assim, nenhuma conduta de, não, você vai fazer cesárea. Foi no acaso ali e acabou acontecendo. Eu fiquei doente no final e, como você mesmo falou, a ansiedade me atrapalha muito, né? E só que dessa vez, assim, eu acho que não tô ansiosa, assim, porque eu já tenho a Lívia, então eu já sei o que me espera no pós, já sei que eu vou ter que, né, ficar com as duas, vai ser um trabalho, assim, dobrado, né, do que eu passei com ela, porque eu tenho ela pequenininha. Então, assim, eu acho que essa parte de eu não vou ficar até as 41 semanas porque eu tô muito ansiosa, não vai me atrapalhar, sabe? Mas, né, sempre tem uma pulguinha ali que ele pode colocar atrás da orelha, não sei, né? Por isso que eu deixei para ele, para conversar com ele agora no finalzinho. Porque talvez se eu falasse lá no início, ele já ia, né, cogitar alguma coisa, falar alguma coisa, e eu ia colocar aquilo na minha cabeça e ia me atrapalhar. Então eu decidi fazer agora no final, né? Falar com ele sobre isso no final. Em momento nenhum também ele me perguntou qual que era a forma que eu pretendia ganhar. Dá oi pra Bia. Não é a Bia que tá aqui, filha. É outra tia. Tia? Hã? Eu quero Bia. Sobre o pós-parto, como eu também tenho outra menorzinha, a gente realmente sabe o que nos Minha professora. falando nisso, né? Professora? Já aparece lá. A gente sabe o que nos espera e a gente vai muito mais preparada realmente para isso. Assim, sabe? Tanto de informações da amamentação, da recuperação ali, tudo assim, eu acredito que não vai ser tão difícil como foi da Lívia, sabe? Que da Lívia eu fiquei bem perdida, assim, era muita gente falando ao mesmo tempo as coisas, a gente acaba juntando muita informação e isso acaba atrapalhando muito a gente, né? Eu ficava muito insegura, assim, pensando que estava sempre fazendo errado, que não era daquela forma. Então eu acredito que agora o pós para mim vai ser bem mais tranquilo, assim, em relação a isso. Até nos cuidados ali nos primeiros dias, foi sempre a minha mãe que dava banho, né, e cuidava de tudo. Então agora a gente até conversou com o Leandro que eu vou sair do hospital ou da clínica, independente do lugar que eu ganhar, e vamos vir para nossa casa. Eu e ele, assim, ele e a Lívia, né, desde o início ali, para que eu acredito que a gente vai dar conta. Então, lógico, né? Não vai ser fácil, porque ela é totalmente... Oi. Ela é totalmente dependente, assim, de mim. Agora, nesse finalzinho, assim, eu tenho percebido que ela tá mais apegada comigo ainda, né? Por causa dessa pandemia também, a gente quase não sai, então eu fico muito tempo com ela em casa, só nós duas, né? Mas o pós, assim, eu acho que eu não vou sofrer tanto, assim, com ela, com o nenezinho, novinho ali e tudo mais, né? Mas
me sinto assim, digamos que eu me sinto mais preparada do que eu tava da gravidez dela. E outra, gente se adapta muito rápido. A gente consegue se adaptar muito rápido com as crianças, sabe? E a gente já tem uma ideia do que está por vir. Eu, pelo menos, eu já deixava coisas fáceis para não eu ter uma folga, sabe? Comida congelada, para alguém dar uma mãozinha com a casa, se possível, né? Sim. E para você ter mais tempo com a Renê e com a sua filha. Então, e outra coisa, os palpites sempre surgem, né? Na primeira gestação, a gente é atingido por eles de uma maneira... Quase 100%, né? Exatamente. E daí a gente nunca sabe o que está certo, o que está errado. Todo mundo está ensinando a gente a ser mãe do nosso filho, né? Sim. Então, É a bem gente isso. já sabe que a gente sabe o que o nosso filho precisa. Então, Sim. a gente fica muito mais tranquila quanto a isso, comparado com o primeiro. E assim, Nath... acho que o que mais assim me direcionou a procurar e ficar mais... Porque da Lívia eu queria parto normal, mas eu não busquei tanta informação assim, né? Era só que era o parto normal. E dessa vez eu tenho lido bastante, assim, eu queria... Eu canto oi. Então dê oi. Diga oi pro amigo, né? Oi. Oi. Tá bem quietinho. Oi. Viu? Olha essa minha bebê. Ela não vê, filha. Assim, no sentido de... Era, assim, eu queria, né, ter um parto normal, mas não tinha tanta... Talvez não tinha tanta convicção daquilo que eu queria mesmo, né? Eu tinha um certo medo. Não que agora eu não tenha, que eu... Agora, no finalzinho, eu já tô, né, de 34 semanas, eu tenho um pouquinho de medo da dor, eu não sei como que vai ser a dor, né? Então, mas eu já tenho mais, assim, segurança que se eu tiver um parto normal, eu vou dar muito mais conta da Lívia, que é a maior, e vou conseguir dar conta do recém-nascido também, né? Então, isso é o que mais, assim, me dá força, sabe? Daí, às vezes, eu falo, as pessoas ficam, mas você não tem que pensar assim, né? Tem tanta gente para ajudar que vai cuidar da Lívia e tudo, mas, né, eu não sei, eu coloquei isso na minha cabeça, talvez seja errado, né, eu me cobrar dessa forma, mas, assim, eu queria muito ter o parto normal pela recuperação e para mim poder, né, chegar em casa e conseguir conciliar as duas ao mesmo tempo, sabe? Assim, no sentido de mãe, de colo, de carinho, não deixar que ela se sinta substituída, sabe? Sim. A Nath sabe bem disso, né, Nath? Oi, cheguei. A Nath pode contar cada detalhe, como que é ser mãe de 3 pequenos, com 2 áreas e, por último, se empoderar e ter um parto normal, né? Como que foi? Vamos lá, mãe, vem ligar. Eu tava no caminho, mas eu consegui ouvir vocês conversando, né? Eu ouvi a Andressa falando desde do início ali, a questão do médico e tudo, né? E realmente, eu não sei, dizem que a gente tem que falar sobre o parto já nas primeiras consultas, né? Mas eu acho que depende muito da situação, né? Como a Andressa falou ali que deixou para falar pro médico agora no final da gestação sobre o parto, né? E tal, porque a gente ganha esse tempo realmente para se informar, né? Porque tá bem difícil, né? A gente sabe a situação obstétrica de Guarapuava, né? Não tá muito a nosso favor, né?
Mas quanto mais informação a gente tem, mais fácil fica, né? Bem fácil não vai ficar, mas fica menos difícil. Então, Andressa, eu vou me apresentar, não sei, já tem falado? Mãe. Nossa, eu sabia. Eu também tô com a minha filha aqui, ela não... Eu vou tentar pôr um desenho aqui pra ela se acalmar, ver se deixa eu prestar atenção. Ó, a mãe vai pôr um desenho ali, ó, pra você assistir. Ó! Mavia, nunca Mavia. Vocês estão me ouvindo ou não? Eu sim. Tá bom, a mãe já liga pra ela. Então, ótimo. Então, Andressa, vou me apresentar um pouquinho, não sei se já me conhece. Eu sou a Nath, eu sou aqui de Pinhão. Eu tive um parto normal após 2 cesáreas. Né? Eu tenho 3 filhos, meus 2 primeiros filhos foi feita cesárea completamente desnecessária. E só um pouquinho, filha, mas falar uma coisa importante agora. E aí o meu terceiro filho eu tive um parto domiciliar planejado. Né? Eu tive o parto domiciliar porque era a única opção que eu tive para ter um parto normal em Guarapuava, foi tendo parto domiciliar. Né? Eu passei por vários médicos, até nem lembro mais quantos médicos eu cheguei a consultar, né, para ver se encontrava algum que me acompanhasse, né, que me apoiasse na decisão, na escolha, e infelizmente não encontrei nenhum. Né? Bem pelo contrário, eu tive que acabar passando informação para médico para poder seguir buscando, né, o que eu queria. Eu tinha... Dá licença, por favor. Eu tinha... Só um minutinho, gente, só um minutinho. Tô achando uma comida para ela também. Tudo bem. Agora acho que tá sem limite, porque senão eu já tinha... O bom dessa reunião que todo mundo tem filho é isso, né? Não, tudo bem. A Andressa, acho que saiu um pouquinho? Ela foi só dar uma comida. Voltou. Vou esperar ela voltar, então. Eu termino. Aqui, ó. Pode falar, Nath. Eu já servi ela ali. Pode falar. Então, eu estava falando da questão dos médicos, né? Nossa, foi muito complicado, assim, para mim, sabe? Eu chego a falar que foi até, tipo, traumatizante essa busca por encontrar um médico que me acompanhasse, né? Quando estava... Acho que não vem ao caso citar nome de médicos aqui, né? Mas enquanto você estava falando da tua história, eu já mais ou menos analisei quem pode ser o teu, né? O meu... na verdade, assim, o meu médico é o Dr. Hélio. Eu sei que ele é o mais cesarista da cidade, mas não sei se você ouviu que eu fiz tratamento das outras gestações. Eu tive um aborto, né? Quando a gente iniciou as tentativas de eu engravidar. E daí na gestação da Lívia, então, eu fiz também um tratamento para engravidar dela novamente. Então, assim, pelo histórico de tudo que eu, né, passei, eu optei por continuar com ele, porque ele sempre me passou muita segurança, assim, dos medos que eu tive durante a gravidez dela, sabe? Mas eu sempre tive na cabeça que ele era um médico que gostava de cesárea, né? Todo mundo falava. Né? Eu não sei do plano da Unimed se tem algum aqui em Guarapuava hoje em dia que seja menos isso. Eu até tinha conversado com meu esposo quando eu engravidei de tentar procurar outro médico, mas não tive nenhuma indicação de ninguém, né, que acompanhasse ali pelo plano. Como a gente paga um plano de saúde e não é barato, então para mim assim não tinha como eu mudar para outro, sendo que ele já conhecia, né, já me conhece há anos, né, sempre foi o meu ginecologista. Mas assim, como eu falei para as meninas, ele nunca me induziu a nada, sabe? Ele sempre deixou a escolha minha, que eu, né, se eu queria parto normal, eu queria cesárea. Tanto que quando eu engravidei da Lívia, a gente conversou ali logo no início e ele nunca falou nada pra mim, nunca falou, não, você não
não tem dilatação, ou você não tem né, quadril, que geralmente os médicos começam a falar desde o início ali, né, que é ou a criança muito grande, ou não, ele nunca se opôs a nada, assim, sabe? Sempre ficou neutro, mas nunca falou, vamos até o fim, né? E daí, na gravidez dela, eu peguei uma virose quando eu tava com umas 39 semanas e fiquei um final de semana inteiro doente, assim, com bastante vômito, diarreia, que eu acredito que foi da minha ansiedade mesmo, né? Que eu acabei ficando doente. Eu já tava com 40 semanas praticamente, e ela não vinha, e eu tinha aquele medo, aquele receio de acontecer alguma coisa. Coisas de mãe de primeira viagem, assim, né? Eu sempre me culpei, achava que se eu esperasse mais, poderia prejudicar ela, não sei, né? Então, quando eu fui eu ganhei ela numa terça-feira. Quando eu fui lá consultar, liguei para ele na parte da manhã, que na segunda-feira eu não tinha comido né? Não tinha comido nada praticamente, estava só no líquido. E daí na terça-feira. Não teve jeito. Então, daí na terça-feira, como eu já tinha passado o final de semana inteiro, até no sábado, eu lembro que foi o primeiro dia que eu passei mal e fui para o hospital. Quem me atendeu lá foi o Dr. Gabriel, lá no Santa Teresa. Não sei se vocês conhecem ele, o do Gabriel Massaro. Daí ele até comentou, o meu médico era o Dr. L, enquanto ele não chegava para me atender, o Dr. Gabriel, né, que me atendeu lá. Daí ele perguntou qual que era a forma de parto, tudo. Daí eu falei que eu tava, né, pretendia ganhar de parto normal e tal. Daí ele falou, que com as semanas que você tá, se de repente quisesse, né, fazer hoje, poderia já e tal. Daí ele falou, mas que bom que você quer parto normal. Achei ele um médico bem legal, assim, sabe? Eu achei, na verdade, que ele ficou admirado que eu tava de quase 40 semanas e era paciente do Dr. Hélio e não tinha, né, feito a cesárea ainda. E daí no sábado eu tomei um soro lá, e passei o domingo inteiro com diarreia, com vômito. No domingo ainda consegui comer alguma coisa, mas na segunda-feira, assim, eu passei de cama, né, deitada, e só tomando suco e líquidos, mas não conseguia comer nada, sabe? Daí, na terça-feira, eu liguei pro Dr. Hélio porque eu já não aguentava mais ficar daquele jeito, porque eu tava muito cansada, tava sem comer e tava desidratada já, né? Imagina, eu tava desde sábado sem uma alimentação, digamos assim. E quando eu cheguei no consultório, ele falou pra mim, Andressa, eu vou ser sincero com você. Ele fez a ecografia, me mostrou que ela ainda estava bem alta, ela estava pélvica, mas ela não tinha encaixado, sabe? Ele me mostrou, a cabecinha dela mexia assim ainda ali na ecografia, né? Falou, ela tá bem soltinha. Eu acho que ela vai até umas 41 semanas, ele falou pra mim. Daí ele perguntou se poderia fazer o toque, eu deixei, ele falou, não tem nenhuma dilatação, você tá com o teu útero ainda grosso, então ele falou, eu acredito que até esse final de semana ela ainda não venha. Se você quiser, a gente vai e faz uma cesárea. Daí já tava minha mãe, já tava o Leandro, então, assim, e mais o meu cansaço, né? E sem alimentação e tudo mais, eu acabei aceitando essa opção da cesárea. Então, assim, ele nunca falou para mim, não, você vai fazer uma cesárea porque o que você tem é necessário. Ele só falou se eu queria, né? E eu acabei aceitando. Mas, como a Adri falou, provavelmente pela minha ansiedade, eu acho que eu fiquei doente por isso, sabe? Porque era inverno, nem tinha, né? Geralmente a gente pega virose no verão, né? E como era inverno, não tinha, assim, um porquê de eu estar com aqueles sintomas, não sei. Então, acho que o que me atrapalhou mesmo do primeiro parto da Lívia foi que ela não conseguia esperar. Eu não conseguia esperar ela vir no tempo dela, sabe?
Entendi. A ansiedade acho que é a inimiga maior, né? Depois dos médicos. Primeiro os médicos, depois a ansiedade. Não sei se ela não tá quase em primeiro. Que eu sou bem ansiosa, né, Adri? É uma disputa grande. Então, André, só terminar de te contar, então. Então, depois da minha primeira cesárea, né, quando eu engravidei do meu segundo filho, na verdade, desde o primeiro eu sempre busquei, né, sempre tive o desejo pelo parto normal, né, mas eu não tinha a noção na primeira gestação que teria que estudar tanto para ser mãe, né, a gente vem com esse negócio de intuição, que mãe sabe, que mãe isso, que mãe aquilo, e na verdade não é bem assim, né? Acho que a gente precisa estudar ainda mais que para as outras coisas, né? Porque mãe a gente vai ser para sempre, né? Sim. Então, por falta de informação minha e por falta de apoio médico também, né? Eu acabei fazendo uma cesárea com 39 semanas, sem nenhum sinal de trabalho de parto, né? Aí nessa primeira gestação, eu li um pouco, tipo, baby center, no máximo, que eu me informava, né? Na primeira gestação. E toda vez que eu conversava com o médico que estava me acompanhando sobre o meu desejo de parto normal, ele levava na brincadeira, né? Fazia piada. E o dia que eu realmente desisti da ideia de ter um parto normal na primeira gestação foi o dia que eu cheguei no consultório e aí eu fiz algumas perguntas para ele em relação ao parto e aí ele falou: não, tudo bem, enquanto você estiver lá gritando tuas dores, a gente toma uma cerveja, faz um churrasco com o teu esposo. Aí, se você precisar, quando o neném estiver nascendo, a gente vai lá. Né? Aí eu fiquei pensando, tipo, que assistência que eu ia ter, né? Que incentivo que ele estava me dando, eu não ia tirar coragem para, né, enfrentar um parto normal, né? Sabendo de todo o apoio necessário, né? Se o próprio médico já estava fazendo esse tipo de coisas, né? Então, eu não tive incentivo nenhum. Beleza, fiz a cesárea com 39 semanas, né? O meu filho nasceu tudo. Oi, Cris! Oiê! Oi! Meu filho nasceu bem, né? Logo que nasceu não teve nenhum problema, mas 20 dias depois, a gente acabou tendo que voltar com ele para o hospital com problemas respiratórios, né? Ele teve bronquiolite, teve um monte de coisa, tudo que envolve pulmão, né? E a gente ficou 10 dias com ele internado, né? Então, eu terminei a minha dieta, meu resguardo no hospital, né? As garrafadas de fim de dieta eu tomei fria no hospital. Então foi bem difícil assim pra gente, né? A gente era pais de primeira viagem, sem informação, sem apoio, né? O pós-parto foi bem difícil também pra gente, né? Segurando o choro o tempo todo. Primeiro pela decepção, né? De ter feito uma cesárea sem desejar. E depois por toda a dificuldade do pós-parto mesmo, pela cesárea, né? A gente fica muito limitada, não sei você, mas eu me senti bastante limitada, principalmente na questão emocional, né? Nem tanto físico, eu não posso dizer que eu tive dor em nenhuma das minhas cesáreas, né? Eu não tive dor nenhuma no pós-parto, mas a dor emocional eu acho que dói muito mais do que a física, né? É bem mais difícil. Sim, eu não tive muita dor também no pós, assim, mas não foi um pós muito tranquilo. Eu até com uns 10 dias, a minha irmã falou que ia me levar num psiquiatra porque ela achava que eu tava surtada, né? Mas, como você falou, eu me cobrei muito na amamentação por causa do meu parto, né? Até comentei com a Adri quando eu conversei com ela que eu sofri bastante para amamentar a Lívia, porque meu peito empedrou e rachou, ficou horrível, assim, sabe? Então, eu me cobrei, assim, a minha culpa foi toda no peito ali, sabe? Então, eu demorei muito, até a Lívia mamou só até os 9 meses, porque não foi, assim, prazeroso para mim a gente não teve como posso dizer, a gente não teve uma conexão, sabe? De aleitamento ali, porque eu sofri muito, então eu não poderia, eu já tinha colocado na minha cabeça que eu não poderia tirar ela do peito, porque eu já não tive ela de cesárea, então eu seria menos mãe já
por isso, né? E fui menos mãe, daí coloquei na cabeça que eu seria mais ainda menos mãe se ela largasse do peito. Então, nem até o aninho ela, né, ficou no peito. Agora, como você falou, tudo pelo emocional mesmo ali, que a gente se cobra muito, né? O emocional pesa bastante mesmo no pós-parto. Enfim, aí eu engravidei de novo. Meu segundo filho nasceu quando o meu primeiro filho tinha 3 anos. Né? E aí, na minha segunda gestação, eu já comecei, né, a buscar um pouco mais de informação sobre isso. Uma prima minha teve um parto domiciliar nesse intervalo das minhas gestações, né? E aí, numa conversa com ela, ela me falou alguma coisa sobre doula. Né? E ela me falou, ficou aquilo, beleza. E aí, quando eu engravidei, eu lembrei disso, né? E eu lembrei, na verdade, do apoio que ela me falou da doula, né? De como a doula foi importante para ela. E eu não tinha a mínima ideia do que fazia uma doula, o que era, né? Não fazia ideia, mas eu pensei, se ajudou e ela teve um parto domiciliar, vou procurar um negócio desse para mim, né? E aí fui procurar doulas em Guarapuava, né? E foi quando eu encontrei a Miriam. Aí a gente conversou com a Miriam, já deu certo na primeira conversa, né? A energia bateu, como dizem. E quando eu encontrei a Miriam foi quando começou a complicar um pouco mais, na verdade. Porque aí eu chegava nos consultórios, né? Eu ainda não tinha encontrado um médico que me passasse confiança para acompanhar um parto, mesmo depois de ser só uma cesárea, né? E aí teve um médico que eu fui no dia do meu aniversário, né? A gente foi conhecer o médico, que era o médico da família, né? Um médico, nossa, muito gentil, super confiável. Minha família inteira passou por ele, fez cirurgia com ele, então ele era tipo o melhor médico da cidade para a família, né? E eu pensei, vou lá, né? Vai que dá certo. E a gente conversou, né? Tudo tranquilo, até o momento que eu falei para ele do meu desejo do parto normal. E eu falei para ele que eu tinha uma doula me acompanhando, né? Aí, a hora que eu falei para ele da minha doula, ele pegou a ficha minha, né, que tava com ele, jogou em cima de uma outra mesa, aí levantou, assim, de cara fechada, abriu a porta e falou, boa noite, a nossa consulta acabou, eu não sei o que é uma doula, não quero uma doula, se você tem uma, pode fazer o que você quiser com ela, mas aqui ela não entra. Nossa. Só a gente do consultório, né? Então, foi para mim, tipo, um balde de água fria, assim, né? Foi, nossa, terrível. E depois disso, a gente começou, né, a ir atrás de vários médicos e nenhum aceitava a doula, nenhum queria doula junto. E aí teve um médico que me indicou uma doula, né? Como ainda não sabia dos esquemas, né, da doula do médico e tal, eu até entrei em contato com a doula que o médico me passou o contato, né? Conversei com ela, mas muito, tipo, na primeira conversa ela já deixou claro que quem manda é o médico, né? Eu te acompanho, te dou todo apoio, mas quem decide é o médico, né? A gente não tem muito o que fazer. Tipo, já começou meio que preparar o campo, porque ia ser outra cesárea e ela ia me dar todo o apoio emocional que eu precisasse. Né? Então, já pulei fora. E foi aí que comecei, tipo, a entender um pouco melhor as coisas, né? De como que funciona mesmo o sistema. Que é completamente financeiro, né? A única preocupação deles é financeira, né? A saúde não importa muito. Sim. E aí, eu encontrei um médico que falou que iria me acompanhar, né? Que apoiou. Eu também tinha plano de saúde na minha segunda gestação. E ele falou que sim, iria me acompanhar pelo convênio médico, né, que estava tudo certo, que só uma cesárea não tinha problema, eram 3 anos de intervalo, tudo certo, né, tudo jóia. E a minha bolsa rompeu, né, a gente continuou fazendo acompanhamento com ele, e a minha bolsa rompeu, eu estava com 39 semanas e 3 dias, se eu não me engano. E ela rompeu no dia do aniversário desse médico, né, foi numa quinta-feira à noite que a minha bolsa rompeu, era umas 6h30, mais ou menos. E aí eu entrei em contato com a Miriam, né, que era minha doula, falei pra ela, a bolsa rompeu e tal, e a gente foi na quinta de noite pra casa da Miriam, né, pra ver como ia sendo e tal, esperar a hora de ir pro hospital. E eu passei a noite toda sem dor, né, a bolsa tinha rompido, tava
E eu tava, tipo, tranquila, não tinha dor nenhuma, mas a ansiedade, tipo, chegou a 1000, assim, né? Fiquei muito ansiosa, eu queria, tipo, parecia que a qualquer segundo já ia começar, e na verdade não foi assim, né? Eu fiquei 24 horas com a minha bolsa rompida, né? Com a bolsa estourada. A gente foi pro hospital às 7 da manhã da sexta-feira. Então, a minha bolsa rompeu às 6:30 da tarde da quinta. A gente foi às 7 da manhã da sexta-feira pro hospital. O médico foi, me avaliou, eu tava com 2 centímetros de dilatação. E ele falou para esperar, né? Para ver como ia passando o dia e tal, que a médica que estava no plantão ia me monitorando e passando as informações para ele. Aí a médica que estava no plantão entrou no quarto, era umas 3 e pouco, e fez um toque. Disse que eu estava com quase 4 de dilatação. Né? Aí eu já fiquei um pouco mais feliz, porque eu estava sem dor nenhuma e a dilatação estava acontecendo, então para mim estava ótimo, né? Sim. Mas a ansiedade aumentando cada vez mais. E aí o médico que estava me acompanhando mesmo chegou às 5:30 no hospital e ele fez mais um toque, também completamente desnecessário, né? Porque a médica já tinha feito o toque há menos de 2 horas. E aí ele falou, não, você tá com 2 de dilatação ainda. E nisso a Miriam falou para ele, não, doutor, mas a médica saiu daqui agora há pouco e disse que tava com quase 4. Aí ele fechou a cara e olhou pra Miriam com uma cara, tipo, muito feia, que até eu fiquei com medo, sabe? Aí ele olhou pra Miriam e falou, não, ela tá com 2 de dilatação. Como quem diz, eu sou médico, eu sei o que eu tô falando, você não sabe nada, né? Tipo, você fica quietinha aí. E a hora que ele falou aquilo, tipo, já me bateu um desespero, né? Tipo, puta merda, o dia inteiro aqui, um médico fala uma coisa, outro fala outra, o que vai ser, né? E foi aí que ele já começou a falar, né, da questão da cesárea, que eu já estava há muito tempo com a bolsa rota, que o risco de infecção já era muito alto, que era melhor fazer cesárea e tal. Que ele ia me dar uns minutos para pensar, mas que na verdade não tinha muita escolha, que o melhor para nós era realmente cesárea. E ele saiu do quarto dizendo que era o meu tempo para pensar, mas na verdade eles já foram arrumar, né, o centro cirúrgico para eu ir fazer a cesárea. E eu ainda perdi tempo pensando. Aí ele voltou, né, já me levaram para cesárea e tal. E nossa, foi muito difícil assim para mim, sabe? Essa segunda cesárea, ainda mais do que a primeira, né, sabendo que era desnecessário. Mas dentro do hospital é muito difícil. É muito difícil lutar contra o sistema dentro do sistema, né? A pressão é muito grande da equipe em geral, assim, né? Quando eles se decidem pela cesárea. Então, o Francisco nasceu 39 semanas e acho que 3 dias. Ele nasceu bem, né? Já tinha dado um sinal de que estava pronto para nascer. Não nasceu bem na hora dele, né? Porque poderia levar até 72 horas para o início do trabalho de parto. Então, né, mas pelo menos teve um sinal de que estava ok, né, que ele estava pronto para nascer, já estava mais maduro, né. Então, nasceu, foi tudo bem, a gente não teve nenhuma complicação, né, mas o pós-parto foi muito mais difícil do que o primeiro pela questão emocional mesmo, né. Foi bem difícil, eu tive quase né? Chorava todo dia, o dia inteiro, eu olhava para o meu filho e lembrava que tinha sido uma cesárea e eu chorava. Né, para mim foi, acho que a maior decepção da vida o que aconteceu, né, foi a minha segunda cesárea, sabendo que foi completamente desnecessária, né? A necessidade da minha segunda cesárea, na verdade, foi pela minha bolsa interrompida no dia do aniversário do médico, né? Então ele falou, enquanto estava fazendo a cesárea, ele falou que sairia dali direto pro churrasco do aniversário, né, que seria o dia da comemoração. A urgência, né, o risco de infecção, na verdade, foi esse, né? Não tinha um risco real do que ele estava falando ali para mim. E aí, 9 meses depois que o Francisco nasceu, eu descobri que eu estava grávida de novo, né? Foi uma surpresa muito grande pra gente, não foi uma gestação nem um pouco planejada, né? A gente sempre planejou ter 3 filhos, mas não tão próximo assim um do outro, né? Quando eu engravidei, o meu filho do meio nem caminhava ainda, né? Não caminhava, não falava, usava fralda, né? Então era um neném mesmo. Sim. E depois que acalmou o coração, né, de entender que sim, eu estava grávida, que vinha mais um neném, a gente já começou a busca, né? Porque a única certeza que eu tinha é que eu queria que meu filho nascesse da maneira mais natural possível, né? E
foi nós de novo, bater cabeça atrás de médico, achando que ia achar alguém em Guarapuava para acompanhar, né? Mas aí, como a gente já estava mais surrado, né? Já sabia como que era a luta, né? A gente não ficou perdendo tanto tempo assim. A gente foi, tipo, uns 2 médicos, os dois tiveram deram né, a mesma resposta pra gente, que não dava, porque era muito perigoso, né? Aí a gente tem um plano de saúde ainda, e eu continuei o pré-natal com a médica do plano de saúde, porque eu teria que fazer pré-natal com algum médico, né? Mas a gente já tinha acertado com a Cris para o parto domiciliar, né? A ideia já estava fixa desde o começo aí, porque a gente sabia que, na verdade, a única esperança que a gente tinha de realmente ter um parto normal, né? Depois de 2 cesáreas, seria tendo um parto domiciliar, né? O Ravi, a princípio, é a nossa última filha, a gente não planeja mais filhos, né? Então, se eu realmente queria realizar esse sonho, né, do parto normal, a gente teria mesmo que se informar, né, para o parto domiciliar. Mas eu tinha que continuar o plano, né, o pré-natal, até chegar o tempo de acompanhamento com a Cris, eu tinha que continuar com algum médico. E aí, para evitar gastos maiores, né, a gente continuou com a médica do convênio. Na primeira consulta, eu nem entrei em assunto de parto com ela, né, porque eu já sabia da resposta que ela ia me dar, então nem toquei no assunto. Mas eu sentei na cadeira, nos primeiros 5 minutos, ela já falou, ó, já vou te avisar que dessa vez você não pode nem entrar em trabalho de parto. É muito perigoso, tem um risco muito alto de ruptura uterina, não dá de jeito nenhum. A hora que ela falou aquilo, eu fiquei tipo, em choque, né? Porque eu nem tinha falado para ela, tipo, nem perguntei nada para ela, né? Para ela me falar aquilo, né? E aí eu saí do consultório, eu tinha ido sozinha nessa consulta, nem, né? O meu companheiro não pôde ir comigo. Então, nossa, eu chorei acho que 1 hora dentro do carro sozinha até poder voltar embora para chorar mais um pouco em casa com alguém junto. Né? Porque quando a gente acha que seria mais fácil, a gente viu que a gente ainda ia levar muito na cabeça até conseguir, né? Sim. E, enfim, seguimos com o pré-natal, não toquei mais em assunto de parto com ela, né? Para ela estava tudo certo, a gente ia agendar cesárea. Sim. E quando foi chegando o fim da gestação, né, ela já foi dando as datas de quando seria, os dias que ela poderia, quando que ela estava no hospital, quando que não estava. E aí eu falei para ela um dia, eu falei, ó, doutora, eu não vou agendar cesárea, eu vou esperar o meu filho pelo menos dar um sinal de que ele está pronto para nascer. Aí aquele dia foi o dia que ela pirou comigo, que eu ia pôr a minha vida em risco, a vida do meu filho em risco, que ela não ia acompanhar essa situação, e que se realmente quisesse ter um parto normal, eu ia ter que procurar o plantão, porque ela não ia me acompanhar. Né? Inclusive, ela anotou na carteirinha que eu fui instruída a procurar o plantão médico no dia do parto. E depois disso, para mim, estava encerrado o acompanhamento, né? Se ela não ia mais me acompanhar, não ia mais lá também, não tinha porquê, né? Aí a gente já estava fazendo acompanhamento com a Cris. E aí, umas 2 semanas eu não agendei mais o retorno, né? Eu já estava de 37, 38 semanas, mais ou menos, quando isso aconteceu. E aí eles começaram a me ligar no consultório, mandar mensagem, ó, você tem que agendar teu retorno e tal. E um dia a secretária mandou mensagem falando, ó, você precisa entrar em contato para agendar o retorno, porque a doutora precisa agendar a tua cesárea para o dia 29, se não me engano, porque você já está de 39 semanas, então ele nem pode nascer. E aí eu respondi para a secretária, eu falei, não, eu já conversei com a doutora, eu falei para ela que eu não vou agendar o nascimento, que eu vou esperar pelo menos entrar em trabalho de parto, para ir ver como que vai acontecendo. E aí a secretária me encaminhou uma mensagem, que provavelmente foi a doutora quem escreveu, né? Dos riscos, que a doutora já tinha me dado toda a orientação, né? E aí eu tive que educadamente dar uma mijada nela, né? Que eu falei para ela que sim, a doutora tinha me dado toda a orientação, que eu deveria procurar o plantão, que ela não ia me acompanhar, mas que a doutora tinha me falado sobre um risco da cesárea, né? Que seria do parto normal, que seria o risco da ruptura uterina. Mas ela não me falou de nenhum dos tantos outros riscos que mais uma cesárea poderia me trazer, né? E aí, nesse mesmo texto, eu falei para ela da questão das diretrizes atualizadas, né, da assistência ao parto, né? Coloquei lá
um trecho, né, das diretrizes em que fala que a gestante que tem cesáreas anteriores, 1 ou 2 cesáreas, a orientação é que entre, né, em trabalho de parto, que passe pela prova do trabalho de parto, e não já agendar uma cesárea, né, só porque tem cesárea anterior. Né? A conduta mais é realmente esperar, né, o trabalho de parto, o tempo do bebê, né? Depois disso, né, eu falei, ó, quer agendar o retorno? Eu posso retornar tranquilo, mas eu não vou agendar cesárea. Elas nunca retorno. Esses dias, inclusive, eu estava mexendo no celular e vi que a última mensagem minha era falando para elas agendarem até hoje. Acho que vou mandar mensagem perguntando que dia que eu posso ir. E aí a gente desistiu de médico, né? A gente se preparou bastante, estudamos, a gente estudou muito para o parto domiciliar, né? O apoio do companheiro, né? De quem vai ser o acompanhante também é muito importante. Ele ter essa informação, né? Porque o parto é muito apoio, né? Muito mais do que técnico, conhecimento é o apoio mesmo, né? E a questão emocional, né? A gente tá preparada mesmo para o momento. Sim. E aí o Ravi nasceu de 40 semanas e 3 dias, num parto domiciliar. E foi, nossa, uma experiência incrível, assim, sabe? É inexplicável mesmo a sensação, né? A experiência, eu choro até hoje de lembrar, porque, nossa, é inexplicável mesmo, né? Eu falo que o meu desejo é que todas as mulheres do mundo, pelo menos uma vez, tenham a experiência de ter um parto normal com o mesmo respeito que a gente teve, né? Porque as mulheres, né? Às vezes a gente até fala, né? Dessa busca, da luta pelo parto, e fica olhando pra gente com uma cara de tipo, mas é tão fácil, né? Mas quando a gente fala do parto, né? A nossa luta, a nossa busca, é por um parto que realmente tem esse respeito, né? Que a mulher e a criança sejam recebidas da maneira que a gente merece, né? É uma vida nova chegando ao mundo, né? Uma nova mãe nascendo ali, diferente de quantos filhos a gente tenha. Sempre que nasce um filho, nasce uma nova mãe, né? Uma nova família. Sim. Então, pra gente foi uma experiência, assim, muito inexplicável, né? A gente cresce muito como pessoa, como família. Pra gente, como casal também, a gente passa a ter uma visão muito diferente do companheiro, né? Da pessoa que tá ali junto com a gente. Que a gente não tinha antes, né? Uma força que a gente não conhecia nem na gente, né? Porque eu vivi ali, né? O que eu vivi naquela experiência, eu descobri em mim muita coisa que eu nunca tive nem ideia que um dia eu ia conseguir, né? Uma força, uma determinação mesmo, assim, né? Sim. Então é um portal muito grande de autoconhecimento, né? O parto traz muita coisa pra gente. E eu falo para todo mundo que o meu desejo é que, pelo menos uma vez na vida, as mulheres vivam, né, essa experiência do parto, que ela é muito transformadora, né? E a diferença também das questões de saúde, né? Tanto para a mãe quanto para o bebê. O meu pós-parto do Ravi, né, do meu terceiro filho, foi, nossa, uma maravilha perto dos outros, né? Claro, tem aquela, né, aquela variação de humor e tudo, porque é uma questão muito hormonal também, né? Sim. Tinha dias que vinha aquele choro, aquela tristeza, né? Tipo, uma melancolia. E aí as pessoas olham Faz e falam, parte mas do não processo, né? Oi? Eu acho que faz parte do processo isso. Sim, faz parte do processo, exatamente. Né? E as pessoas não entendem, né, esse processo. Não entendo. Porque aí às vezes me olhava e falava, mas olha, você realizou teu sonho, você conseguiu tudo que você queria, e daí agora tá chorando por quê? Né? Tipo, eles querem uma explicação de tudo. A gente tem que explicar até por que a gente tá chorando. Né? Mas a questão emocional, assim, foi muito mais fácil para mim, né? A questão ali de poder cuidar dos filhos, né? Inclusive dos filhos mais velhos, né? Não tinha aquela limitação, né? Podia pegar no colo, podia brincar, né? Não tinha aquela limitação mesmo que a cesárea traz, né? Que realmente não tem como fazer tudo, né? Não, porque fica, né, totalmente dolorido e tudo. Até comentei com as meninas que é o que mais tem me dado incentivo, é isso aí. Eu não quero
perder esse contato que eu tenho com a minha filha de 3 anos, né? Eu quero chegar em casa e estar bem para ela, porque a gente nunca ficou separado, então a gente vai ficar uns dias separadas e eu vou chegar com uma nova criança em casa, né? Ela entende, assim, do jeitinho dela, mas não é um entendimento consciente, eu acho, assim, ela não processou que vai sair, que é uma criança, talvez na cabecinha dela seja uma boneca, não sei, né? A gente não sabe o que passa na cabecinha deles, né? Então, o que mais me dá, assim, incentivo é isso, eu poder chegar e manter o nosso vínculo com ela, sabe? De não precisar falar, não, eu não posso te pegar no colo porque a mãe tá dodói, ou, né, alguma coisa assim. Já tem sido difícil agora no finalzinho da gestação, porque ela é pesada, né? Eu tô com a barriga grande, então, assim, eu consigo pegar ela, mas não é aquela mesma coisa de antes, né? Então, é o que mais, assim, tem me dado força, sabe? É essa questão de manter uma vida, né? Depois, porque a cesárea você fica totalmente limitado, né? Até para levantar da cama, a gente não consegue levantar da cama na cesárea, porque dói, né? Por mais que não seja uma dor absurda, assim, mas você tem que ter um cuidado para não abrir aquilo, né? Então é por isso que eu tô procurando bastante, assim, informação, né? Até você falou ali da questão de romper o útero ali na hora do parto. Você não ficou com medo? Que eu acho que eu já, né, tipo, é uma opção que eu li também, né, que é a única coisa que eles dizem que esse é o maior perigo que pode acontecer, mas de uma cesárea, igual eu, no meu caso é uma cesárea só, né, e já fazem 3 anos, então a chance disso acontecer é mínima. Mas, assim, às vezes eu fico pensando, mas vai que eu sou essa mínima. Então, assim, por isso que eu preciso estar bem preparada, sabe? Para para ninguém me deixar com aquele pontinho de insegurança que eu já tenho. Então, se alguém quiser pôr mais um pontinho de segurança, sabe? Para mim estar preparada. Não, eu sei, eu consigo e eu acho que eu vou conseguir, assim, porque eu tô bem mais tranquila né, de uma gestação para outra, assim. Mas eu acho que a gente tendo informação ajuda muito, né? Como você falou, você não tinha tanta informação de uma para outra e mesmo tendo bastante informação na segunda, você acabou indo para cesárea, né? Isso. O sistema engole, né? Sim. A questão do risco da ruptura uterina, eu não tive medo hora nenhuma, né? Ali no parto do Ravi. Não tive medo mesmo. Não, hora nenhuma eu tive medo. Eu senti muito apoio, assim, por isso que eu falei que o apoio é muito importante, né? Eu senti muita segurança na equipe que estava me acompanhando, né? Na Cris, na Miriam, na Adri, né? Então, todo mundo que estava ali junto, confiar na equipe mesmo, né? Eu sabia que elas jamais iam deixar, né, eu entrar em algum risco, né, que elas iam permitir, né, que iam ver alguma coisa errada acontecendo e não iam tomar uma providência a tempo, né? Sim. Então, eu tinha realmente essa confiança na equipe, né? Então, em momento algum, não tive medo durante o parto. Não tive mesmo, né? E isso foi excelente, né? Porque eu pude, né, me desconectar completamente e viver o momento, né? Sem uma preocupação maior. Então, isso ajudou bastante. E a questão do risco da ruptura uterina, esse risco existe, na verdade, até para mulheres que nunca tiveram filhos, né? Na primeira gestação, esse risco também existe, né? E os médicos não falam isso, porque, né, não é válido para eles só usam para chantagem com a cesárea. E o risco de uma ruptura uterina de uma mulher que tem apenas uma cesárea anterior é quase o mesmo de uma mulher que nunca teve uma cesárea, né? Isso, eu bastante sobre isso também, que dizia isso, né? Que geralmente é indicação a partir do 3º, 4º, que não seja necessário, mas assim, é um risco maior que a mulher está correndo, né? Então, assim... a partir do 3º, 4º, e ainda tem que analisar individualmente o caso, né? Sim, ainda não é válido para todas, né?
Então, essa questão da ruptura uterina é uma coisa que, tipo, na verdade, nem precisa ser muito levada em consideração, né? Se você colocar esse risco, né, que traz o parto normal da ruptura uterina, perto de todos os riscos que mais uma cesárea vai envolver, né, colocar numa balança, com certeza uma nova cesárea vai pesar muito mais do que o risco da ruptura uterina, né? Uhum. Posso falar, pessoal? Licença? Sim, fique à vontade. Eu não consegui ligar aqui a minha câmera, porque quando eu ligo trava, daí eu vou ter que ficar sem o vídeo mesmo, que eu acho que eu consigo acompanhar melhor. Então, boa tarde, meu nome é Jéssica, eu sou comadre da Nath, né? Minha amiga, graças a Deus. E daí eu tava ouvindo, né, o que eu acho que a Andressa, Isso. eu acho que a Andressa, isso, tava falando. Então, assim, eu só queria partilhar que eu também tenho uma menininha de 3 anos e 2 meses, um piazinho de 1 ano e 3, e agora eu tô de 37 semanas. E a Cris saiu da minha casa agora há pouco, daí, né? E daí, assim, uma coisa que eu queria só partilhar, que na primeira gestação, eu tive a Mariana, também foi cesárea, eu fui até 41 semanas, daí eu achei que, eu também fiquei insegura, achei que já tinha que resolver de alguma coisa, o médico falou que, nem que eu induzisse, poderia não ser 100% mesmo que eu induzisse, às vezes poderia acabar caindo numa cesárea. Daí eu nem sabia de nada, assim, peguei, então tá bom, então vamos, já vim até aqui, já tá bom, ela já tá bem, 41 semanas, já tá grandinha, gordinha, fiz a cesárea, né? Daí, no meu segundo filho, eu queria o parto normal. E eu fiquei escutando o que você disse, que o teu médico nunca te obrigou a nada. Ele também nunca me obrigou a nada. Mas nas entrelinhas, ele conseguiu ir colocando que não seria a melhor opção para mim um parto normal. Então, ele nunca chegou a dizer assim, não faça por isso, por aquilo. Isso no meu segundo parto. Mas nas entrelinhas ele foi colocandinho, sabe? E eu tinha um respeito muito grande por ele. Eu vi que você também tem um respeito muito grande pelo teu médico, né? Pelo sucesso da tua gestação anterior. Então, eu também tinha um respeito muito grande por ele. Eu tinha medo de ficar batendo boca. Eu achava que poderia prejudicar o pré-natal, porque eu sou atendida pelo SAS. Eu pensava, só tem ele de médico no SAS. Se eu não for pelo SAS, eu vou ter que ir lá na minha cidade 10 vezes pior. Então, eu tinha medo, assim, de ficar sem médico e de o que eu vou fazer. Aí, até que chegou que falaram assim pra mim, que quando eu fiz a ultrassom numa outra clínica, porque o teu bebê é muito grande, o médico, pensa só, né? Falou assim, né? Tava eu e meu marido, eu me senti constrangida pelo meu marido, porque ele falou assim, vai dilatar tudo a tua vagina, se quer ganhar de parto normal, ganhe, mas vai fazer o maior estrago. Aí, assim, eu fiquei assim, né? Daí, quando eu levei a ultrassom pro meu médico, eu falei isso. E ele deu risada. Não falou que era verdade, não falou que era mentira, mas ele deu risada. E daí, quando ele foi fazer o meu papel de internamento, eu percebi que ele teve que escrever algumas justificativas do porquê que eu estava fazendo cesárea. Daí ele escreveu cesárea anterior, bebê macrossômico, que é o bebê muito grande. Então eu percebi que ele estava querendo um monte de justificativa para dizer assim, né, que eu tinha que fazer uma cesárea. E quando na hora que foram tirar o meu filho, ele falou, vamos ver o Matias, que é um bebê macrossômico. A hora que tiraram o Matias, a primeira coisa que eu falei pro coitadinho foi assim, meu Deus, ele é muito pequeno. Porque ele era menor do que a minha outra filha que eu tinha tido no primeiro parto, sabe? Ele nasceu com um peso super normal, 3,4 kg, um peso super comum, né? E aí, então, veja assim, né, que ele nunca chegou a me obrigar a fazer um parto de cesárea. As 2 gestações eu passei de 40 semanas. Mas aos poucos ele foi colocando na minha cabeça, assim, que a melhor saída era eu fazer uma cesárea. Então, só queria, assim, né, falar para você prestar atenção quanto a isso. E outra coisa também, quando eu tive a minha primeira filha, eu me senti, eu falo, porque hoje para mim isso aí, graças a Deus, é uma coisa que passou. Mas eu me senti muito culpada quando eu engravidei, porque ela tinha 1 ano e 2 meses, 1 ano e 1 mês, por aí, 1 ano e 1 mês, quando eu engravidei.
Então eu ainda amamentava ela, né? Ela era... a gente ficava só nós duas em casa, aí eu parei de trabalhar para cuidar dela. De repente eu engravidei, aí teve gente que falava, nossa, você é muito malvada, ter a menina bebê e engravidar de novo, onde é que já se viu? Então eu me senti muito culpada, eu achava assim que eu tinha uma dívida com ela, que eu tinha traído ela por eu ter engravidado, né, e ter outra criança, assim. E eu, sinceramente, eu tinha até uma preocupação, porque eu lá no fundo do meu coração, que nem eu disse, hoje eu consigo falar. Eu tinha medo de não conseguir amar. Eu pensava, meu Deus, mas ela é insubstituível na minha vida, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de outra criança. Eu sentia muito isso também. Eu pensava, eu não preciso de outra criança. Porque né, ela encheu a minha vida, ela trouxe para minha vida, assim, muita... minha vida mudou demais e mudou para melhor. Então, eu estava absolutamente satisfeita já. Então, depois que daí o meu filho nasceu, o Matias, aí você vê como que é mãe, né? Daí a culpa era o contrário. Porque daí eu ficava pensando, meu Deus, coitadinho do Matias, como que eu podia pensar isso dele? E eu fui surpreendida. E hoje eu tenho certeza que se eu tiver 10 filhos, Deus vai me dar a graça de amar os 10. Agora eu tô na terceira gestação. Eu sempre peço que Jesus me dê amor, que é só ser, da gente só, de mim só sai egoísmo, a gente, né, não vale nada. Eu sempre peço que ele me dê amor para que eu consiga amar ela como ela merece ser amada, mas eu tive essa certeza, assim, de que realmente o coração de mãe é que nem fosse o coração de Deus. Cabe quantos filhos vier, sabe? Quantos filhos vier e a gente consegue amar cada um na individualidade deles. Então, assim... Quando eu falei também na segunda gestação, eu falei, ó, eu quero ter parto normal. Ele disse, mas por que você quer ter parto normal? Eu falei da recuperação, igual você falou. Eu falei da recuperação porque eu pensava, meu Deus, como que eu não vou pegar no colo? Como que eu não vou fazer isso? Como que eu não vou fazer aquilo? E ele me disse, não tem problema, você vai conseguir dar banho. Deu o exemplo da esposa dele, que também tinha bebê pequeno, e teve cesárea, e conseguiu fazer tudo. Falou, não, se fosse uma cirurgia ortopédica, você ia sofrer muito mais do que uma segunda cesárea. E daí aquilo, como assim, eu tinha esse medo de estar atraindo a minha filha, como ele me disse assim que eu ia conseguir cuidar dela e tal, e me incentivou nesse sentido, falou em mim o meu argumento, sabe? Então, esse é o mesmo argumento que você tem, sabe? Então, só queria te alertar aqui, eu também já passei as duas coisas igual você. Eu não comentei com ele ainda. Oi? Eu não comentei nada com ele ainda, assim, dessa minha, né, desse meu medo. E nem vou, porque eu sempre, assim, tive o pensamento que o homem, ele nunca vai poder falar pra nós que não dói. Porque ele nunca vai passar por isso. E eu sei que a cesárea dói. Nem conseguiria. Não, ele nem conseguiria. Né? Então, assim, nessa parte, assim, dele querer falar que não, que tá tudo bem, que tranquilo, não. Porque, assim, é igual eu falei pra Tainá, a única coisa que me preocupava era essa questão dele falar da rupção uterina ali, que poderia acontecer por ser uma cesárea, né, digamos assim, próxima uma da outra, né, ou não. Mas, como eu comentei com a Adri, assim, eu deixei já para comentar com ele agora, no finalzinho, que eu quero, né, tentar o parto normal. E caso ele falar alguma coisa, ou, né, eu vou com ele já fazem muitos anos, eu conheço todas as caras dele. E, assim, pela cara dele eu vou poder, né, perceber o que ele vai querer, o que não vai querer. E eu já cogitei, assim, eu não sei como que tá funcionando os hospitais, agora eu não me informei ainda, mas pretendo me informar. Se eu, com a carteirinha, eles me atendem, né, no hospital, eu já pensei nessa opção de ir pelo plantão, caso ele não, né, não me passe, assim, uma segurança de não, vamos fazer cesárea de novo, eu já vou abandonar ele e vou esperar para ir para o hospital daí. Só não eu sei vou fazer... se alguém sabe me informar, se com a minha carteirinha eu consigo, né, que vai ser, no caso, pelo plano de saúde, se eu posso ir tanto para o São Vicente ou tanto para o Santa Teresa, ou tenho que ir em algum específico, né? Não sei quais que são os médicos de plantão também, né, dos hospitais ali, não sei qual que são eles. Eu acredito que no plantão seja mais difícil, né? Eles
não sei se por eu ter plano de saúde, eles querem que eu faça uma cesárea, então essas são as minhas dúvidas, né? O que eu posso, se eu posso fazer isso, ou tenho que seguir com ele até o final, e se caso ele não der certo, porque eu sei que induzir ele não vai. Isso eu sei que ele não vai fazer. Eu acho assim que eu vou fazer que nem você. Eu também tô fazendo o pré-natal e depois eu vou ir no plantão. Porque também, assim, tipo, eu acho assim que é uma decisão que é da vida da gente, que vai interferir diretamente dentro da casa da gente, no corpo Sim. nosso, no casamento Sim. nosso, e eu não sei por que eu tinha na minha cabeça que eu tinha que depender da vontade do que o médico queria. Sendo que não é a vida dele que tá em jogo, até se for para morrer, não é ele, se for para romper útero, não é nada dele. Então, eu acho que a gente tem que, eu não sei, a gente tem muito, acho que aqui no Brasil esse negócio de querer endeusar, assim, né, o médico, ele é o doutor. Então, é uma coisa que interfere diretamente na tua casa. Você e teu marido tem que estar bem do que vocês estão fazendo, porque depois as consequências, sejam elas favoráveis ou nem tanto assim, quem vai ter que aguentar é vocês, né? Sim. Então, eu acho isso, pelo menos. É bem isso mesmo, Jéssica. Eu acho que vocês duas estão no caminho certo. O caminho de empoderar, porque a gente tem que entender que nem eu comentei no início, não é o médico que vai fazer o teu parto. A gente acompanhou o parto da Nath, acompanhou o parto da Thay, mas a gente não fez o parto, né? Quem fez o parto é vocês, o marido de vocês ali, aquela conexão ali, aquela certeza do que vocês querem. Vocês têm uma certeza do que vocês querem, dificilmente alguém vai conseguir bater de frente, né? Isso é muito importante. Eu acredito que a Cris tenha informações sobre quanto a parto hospitalar, sobre quanto a ganhar com o plantão, né? A Cris daqui a pouquinho vai poder falar um pouquinho sobre todo esse conceito aí, sobre o que vocês, digamos assim, as questões mais fisiológicas, o que os médicos podem dar, porque se eles quiserem mesmo fazer uma cesárea, eles vão chegar e dizer que vocês estão com polidrâmio, que é muito líquido, que não é uma questão de cesárea. Então, existe sim as indicações que há poucos dias aí a gente acompanhou um parto de que ela dilatou até os 10 centímetros e o bebê não encaixou mesmo, que houve desproporção, né, Cris? E que tá tudo bem. E isso é importante. Só que o simples fato dela ter passado por todo o trabalho de parto, ela se preparou para sair com tudo isso. Então, esse preparo que ela teve com ser mãe fez com que a cesárea fosse muito leve para ela, muito tranquilo. Ela precisava daquela cesárea. Então, assim, não tem nada... Se o fato acabar virando uma cesárea, vocês têm que entender que existem coisas que sim, realmente podem ser, né? Existem as indicações de cesárea, né? E que isso não vai deixar vocês ser menos mãe ou deixar vocês algo, né? Por mais que tenha todas essas questões. Mas a indicação certa, né? E as indicações certas são muito pequenas, são poucas as indicações certas. Então, muito líquido, bebê é muito grande. A gente já acompanhou um parto aí de 4 quilos com um bebê de parto normal, e pós-cesárea, inclusive, né, Cris? Teve um parto que era, o neném nasceu de 4 quilos e ela tinha o primeiro filho, foi cesárea. Então, isso não impede, vocês tenham cuidado com essas questõezinhas que às vezes eles podem colocar. Mas, assim, entender que, indiferente do que eles querem, vocês estão no caminho certo, porque vocês estão decididas naquilo que vocês querem. Isso faz toda a diferença. Como eu já comentei algumas vezes no grupo, a nossa cabeça, ela é perfeita para criar história. Né? Então, a ansiedade, as questões
dificulta muito. Então, se a gente tem uma cabeça firme, eu vou fazer o parto normal agora e vai ser, mas de um jeito leve, não precisa trabalhar com as coisas. Eu vou fazer, eu vou brigar, eu vou espernear, que chega na hora, acontece de última hora uma desproporção e precisar realmente ir para uma cesárea. Como que eu vou ficar? Né? Então, assim, temos que ter consciência que o corpo sabe parir, que o nosso corpo sabe exatamente o caminho para ser feito tudo isso, né? E a gente está aberto para todas as informações, sim, né? As informações, escutar o nosso corpo, escutar o que ele tem para nos dizer. As meninas que já tiveram aí parto, sabem dizer isso. O nosso corpo, ele mostra exatamente o caminho que o bebê vai fazer. Então, eu comentei no livro, né, a Andressa baixou que eu fiz. É muito importante, ao invés de colocar informações, aconteceu isso com tal pessoa, aconteceu isso com tal pessoa. Não, é a história dessa pessoa. A minha história, eu que construo, né? Então, quando você tem aquela certeza de que eu construo a história, você vai firme naquela direção. E a tua cabeça, o teu corpo vai trabalhar em direção a isso. A visualização do parto que a gente faz, ela ajuda muito isso. Mas não para o fato de você ter essa pressão. Eu preciso disso. Não, porque a gente não precisa. O corpo vai saber acontecer do jeito certo, da forma certa. Uma coisa que me chamou muita atenção, que foi muito interessante, a Nath, na última consulta nossa, a Miriam falou, você já visualizou o parto? Você já criou todas as expectativas do parto? Ela falou assim, não, eu não quero criar expectativas nenhuma. Eu sei que eu vou ter o parto normal e eu simplesmente vou deixar acontecer. Foi ou não foi, Nath? Então, eu acho que é exatamente esse o caminho. Eu sei que o meu corpo, eu confio em mim, eu confio no meu corpo, eu sei que o meu corpo sabe fazer certo, então eu só tenho que me entregar e deixar as coisas acontecerem, né? E se alguém chegar, olha, vai sentir, porque a mulher sente quando algo não está certo. E se você não está sentindo que algo está errado, você vai simplesmente dizer assim, eu que está tudo certo, né? Acho que isso que é importante, isso que é essencial aí para o nosso organismo, para a nossa mentalidade e inclusive para controlar a nossa ansiedade. Ele sabe o momento certo, ele sabe. Então, assim, aquele tempo para a gente ter a gestação é exatamente o tempo de preparação para ser mãe. Então, se vai durar 38 semanas, se vai durar 41, se vai durar 32 e 5 dias, como a gente já fez no parto, isso é uma questão do nosso corpo, né? A gente tem que respeitar e ter firme uma decisão, mas não se cobrar de que aquilo precisa ser daquela forma. Eu acho que esse que é o caminho para um parto mesmo, para um parto acontecer, porque o parto é natural, e tudo que é natural a gente não pode pressionar, a gente não pode forçar, a gente tem que deixar acontecer, né? Cris, o que você tem para nos contar aí, Cris? A Cris está organizada. Vem, Cris. Vem contar para nós, Cris. Não está áudio. Eu acho que ela tá sem áudio. Cris, liga o áudio. Oi! Eu não achava onde que fazia o negócio aqui do mudo. Deus, livre. E aí, galera? Tudo bem? Respondendo a pergunta quem que foi a Andressa? Acho que perguntou sobre ter convênio. Acho que foi a Andressa, né? Foi, sobre ter convênio. Então, assim, quando você faz um pré-natal com um médico, seja ele qual for, e é por plano de saúde,
Normalmente, você ganha direto com esse médico, né? Aí, dependendo, ele cobra o chamado, né? Ou se não, você pode ganhar no hospital com o plantão. Porém, por exemplo, se você faz um pré-natal, vou pegar um exemplo assim, com a doutora Elissa. A doutora Elissa, ela só atende no São Vicente. E aí eles têm um acordo de cavalheiros entre os dois hospitais, que, por exemplo, se você fez pré-natal com a doutora Elissa, pelo plano, qualquer que seja ele, e você vai querer ganhar seu bebê com o plantão, se você chegar no Santa Teresa, eles vão te encaminhar para o São Vicente. Porque aí eles vão falar, porque o teu médico é a referência lá. Por causa que daí, querendo ou não, o hospital vai receber o atendimento, né? Então, por isso que eles têm, bem especificado. Os médicos que atendem no São Vicente só atendem no São Vicente, os médicos que atendem no Santa Teresa só atendem no Santa Teresa. E aí tem alguns médicos que atendem nas clínicas, né? Que tem a Madeclínica, a Mater Dei, que daí atendem ali. O meu médico, ele atende lá na Madeclínica, no Santa Teresa, e particular daí na Especialité. Não sei se lá tá funcionando. A Especialité não tá mais funcionando. Pois é. Então ele não me deu essa opção também. A única coisa que ele falou que para me acompanhar, digamos assim, eu teria que pagar a diferença, que foi o que acho que você quis dizer aí, né? Eu achava que era só ele que estava cobrando, então não é ele, não é só ele. Todos eles cobram. Eu estava falando com a Jéssica sobre isso hoje. Na verdade, eles não poderiam cobrar, né? Mas eles cobram. Pois é. Então, da minha filha, da Lívia, ele não me cobrou a diferença porque o meu plano na época era apartamento. E agora ele é enfermaria. Então, né, segundo eles lá, eu tenho que pagar a diferença para ele do parto. Ele me cobrou lá, o valor ele já me falou, né? Mas, assim, não entramos em detalhes daí sobre a forma de parto daí, no caso, né? Mas... Só por você ter falado de mudar de enfermaria, eu já sei até quem que é o médico. Ele é bem dinheirista, vamos dizer, né? Até tem uma conhecida minha que o plano dela é outro, né? O dela é apartamento e, inclusive, ele cobrou a diferença dela. E eu falei que achava estranho, porque da Lívia, 3 anos atrás, eu não paguei nada. Ele não me cobrou nada, né? Entendeu? Pelo plano ali e tudo, né? Mas, enfim, então eu teria que ir no Santa Teresa. Eu não sei quem que são os médicos de plantão lá. São médicos bons? Vocês não têm muita ideia também? Eu não sei muito. Eu sei que tem a doutora Caroline, Mariana. Eu não sei quem que tá nos plantões lá. Caroline, Mariana. Eu acho que o doutor Gabriel também faz plantão, né? Gabriel faz plantão na sexta. Annelise. Sônia. Ela não gosta. E eu não sei mais quem. Pois é, daí é isso que eu ia ver também, né? Quem que são os médicos de plantão lá do Santa Teresa. Eu ganhei a Lívia lá no Santa Teresa, não tenho o que reclamar. Acho um hospital bom, assim. Só não sei como que tá funcionando agora, por causa da pandemia, né? Se eles estão deixando trocar os acompanhantes, né? Lá você pode trocar o acompanhante uma vez no dia, só de manhã. Então, quem chega de manhã fica até a outra manhã. Aí, claro, se você vai ganhar o nenê de parto normal, você ganha alta com 24 horas, né? Então, é só uma noite no hospital. Ai, que legal. Não sabia disso. Que bom. E nas clínicas também, ou não? Também, em todos os lugares. Agora, com a pandemia, graças a Deus, Guarapuava entrou numa coisa que já acontecia na maior parte do Brasil, que quem ganha nenê de parto ganha alta com 24 horas e só a cesárea que sai com 48 horas, por conta da medicação e tudo, né? Nossa, vou comentar com meu marido, ele vai ficar muito feliz. Não, é outra vida, que daí você ganha nenê de manhã, no outro dia cedo, você já tá em casa. Vai pra casa. Nossa, que notícia boa, não sabia.
que tava assim agora. Até era uma preocupação, né? nossa, assim, que como a gente tem o nosso próprio negócio, né? Eu vou precisar que ele, no caso, precisa sair, então tinham me falado que lá no São Vicente tava a pessoa que entrava tinha que ficar até o dia de ir embora, né? Isso. Então era uma preocupação a mais, assim, de ganhar no hospital, né? Para nós, assim, que ele durante o dia ele ia precisar vir, até porque a gente tem uma filha pequena e tudo, né? Então, ele vai ficar bem feliz. Se for 24 horas agora, ele vai me apoiar super pro parto normal. Que ele ainda não entrou nesse... Até comentei com a Adri ontem que ele ainda não, né, não se prontificou, não falou nada, deixou... não colocou nenhuma, assim, uma opinião, né, sobre tudo isso. Às vezes até acho que ele acha que eu não tô grávida, porque a gente não conversa sobre isso, né? Mas agora, com certeza, ele vai me apoiar bastante. Oi. É uma das coisas que ali no São Vicente realmente, mas uma das coisas que eu vou te contar também, que não sei o que você está pensando a respeito, mas independente do hospital que você escolha ganhar, você só vai poder ter um acompanhante, então só o teu marido que vai poder entrar com você no hospital. Aí você pode ter mais doula, ou acompanhante, ou fotógrafa, seja o que for, só se for na clínica, senão eles não deixam. Até eu conversei ontem com a moça lá da Madiclínica, né, sobre essa questão, se eu poderia levar uma doula comigo, ou, né, além do esposo, no caso, e ela comentou comigo que sim, só que eu teria que ver com o médico daí. Ela falou, né? Eu até ainda não... Eu tenho consulta agora com quase 36 semanas, então vai ser um ultimato, digamos, se eu vou realmente ganhar lá na clínica ou eu vou ganhar lá no hospital, né? Mas daí já, como, digamos, ele não aceitar que a Adri acompanhe, no hospital não vai resolver, né? Eu mudar por isso, digamos assim, porque não vão deixar entrar. Sim. Mas a minha mãe deu a opção de eu ganhar em casa, Adri. Opa! Então tá aí. Cris? É isso aí, vamos lá. Acho maravilhoso. Viu, peraí, eu já volto aqui. Continuem conversando, eu já volto. Eu queria ter essa confiança, assim, de chegar e ganhar em casa, mas eu acho que não sei se nessa vida eu consigo. Ele ajudou você bem no ajoelhadinho aquele dia? Tá, quem falou? Deu uma misturada aqui, eu não peguei de ninguém aqui. Realmente, precisa ter aquilo que eu comentei, a gente precisa entender que o parto não é o médico que vai fazer, né? E assim como não vai ser a gente vai estar assistindo caso tenha alguma intercorrência, alguma coisa, para que a gente possa tomar as devidas precauções, né? Sim. Então, esse é o caminho do parto, e é isso essencial que a gente precisa entender. Porque quando a gente entende isso, quando a gente entende como que o nosso corpo funciona, quando a gente compreende tudo isso, a gente deixa de prestar atenção em tantas coisas. Lógico que é muito importante a gente saber, por isso que a gente fez essa reunião, porque é muito importante você estar ciente do que eles podem te falar. Se eles te falarem isso, qual é a tua justificativa? Se eles te falarem aquilo, você teve bastante hipóteses aí, né? Que eles podem te falar. Então, e por isso, exatamente por isso que a gente trouxe, né? A Nari também. Então, eu acho que é essencial a gente ter em mente o que eles podem falar, né? Para levar para uma cesárea.
Mas o entender essencial é que o teu corpo que vai parir. É o teu filho que vai nascer, na hora certa, do jeito certo. Então, eu acho que é essencial. Se você entender isso, você consegue ganhar até em casa. Né? Por quê? Porque você deixa de confiar em um outro. Lógico que nem a Nath falou, faz toda a diferença o apoio do marido, o apoio da equipe, que está te trazendo uma segurança, uma coisa assim. Lógico que faz toda a diferença. Né? Então, é muito importante isso. Agora, você esteja ciente, você converse bastante com o teu marido, para que o teu papel aqui vai ser me apoiar, vai ser entender o que eu quero, não deixar que isso aconteça, porque se eu mais, digamos assim, em um momento mais sensível, quem vai responder por mim vai ser você. Então, essa é a tua força, é o homem que você escolheu, né? E esse homem que você escolheu, ele tá ali para te dar força naquele momento. Então, é essencial para isso. Né? Eu acho que o parto é muito lindo. Eu sou apaixonada por parto, né? Então, eu sou muito do parto já e tô num grande tempo aí, já tô com mais de 10 anos aí de carreira de partos. Então, eu sou loucamente apaixonada por partos e eu não vi nenhum médico até hoje fazer um parto. Né? Na verdade, faz o parto, ele só faz cesárea, né? A cesárea é por conta deles. E isso que a gente também não pode culpar eles, porque é isso que dá insegurança a eles. Tudo que não é a gente que tem o controle, né? Eles acabam tendo essa insegurança, né? Se eu não tenho controle do parto, então eu vou querer o quê? Eu vou querer que eu vou trazer ela para alguma coisa que eu tenha controle, né? Então, a gente justifica, entre aspas, digamos assim, o que ele vem a fazer, mas a gente tem ciência do que a gente quer e de como vai ser. Sim. Mas, Cris, quer